Bem-vindos a mais um episódio aqui no portal LivroCast. Hoje, a gente vai analisar as ideias de um livro bem interessante, o Frequência Vibracional, do Valdecir Rodrigues. Ele explora como nossa energia, nossa frequência pode, moldar a realidade que a gente vive. E o livro traz um conceito que chama atenção, né? A tal lei da fusão. O autor coloca ela como uma evolução da lei da atração que todo mundo já ouviu falar. Exatamente. E aí a questão que a gente vai debater hoje é a seguinte: será que essa abordagem da fusão, que foca muito no sentir e em se tornar a vibração daquilo que se deseja, como o autor explica, será que ela é de fato um caminho mais eficaz para a cocriação? Mais eficaz que a visão tradicional da atração, que geralmente põe mais peso no pensamento, na visualização, para atrair as coisas? Eu vou defender que sim, que a lei da fusão oferece um entendimento, assim, mais prático, mais funcional. Interessante. Eu já vou argumentar um pouco diferente. Assim, concordo que o sentimento é vital. O livro deixa isso bem claro. Mas os princípios da lei da atração, tipo o poder do pensamento bem direcionado, da visualização, eles continuam sendo fundamentais, na minha visão. Eu vejo a lei da fusão mais como um refinamento, sabe? Uma ênfase complementar super importante, mas não necessariamente algo que substitui ou invalida a outra perspectiva. Olha, a minha leitura, baseada no que o autor expõe, é que a lei da fusão é sim um avanço. Ela parece corrigir uma certa superficialidade que às vezes a gente vê na lei da atração mais popularizada, sabe? Aquela que foca demais no pensar, que o autor chama de componente elétrico, e acaba deixando o sentir o magnético meio de lado. Como o próprio livro diz, né? Pensar isoladamente não basta. O sentimento é que é o motor magnético, o ímã. E tem mais, a própria ideia de querer ou atrair algo, que é tão comum na lei da atração, ela já meio que embute uma vibração de separação, eu não tenho isso ainda. A lei da fusão propõe justamente superar isso, focando em se tornar a vibração daquilo, em ser. Isso elimina essa distância, essa sensação de falta. A fusão dissolve a carência, entende? Entendo o ponto. E valorizo muito essa ênfase no sentimento. É crucial mesmo. Contudo, meu ponto é que o pensamento claro, a visualização bem definida, que são ferramentas mais associadas à lei da atração, mas que o próprio livro também valoriza, como quando fala da visualização criativa, eles são, assim, indispensáveis para a gente dar forma à intenção, para direcionar nossa energia. O autor mesmo afirma, né, que o pensamento define o destino. Então, talvez uma interpretação mais profunda da lei da atração já inclua essa parte emocional de forma integrada. Nesse sentido, a lei da fusão seria uma reinterpretação valiosa dessa dinâmica, focando na coerência entre pensar, sentir e agir, que, aliás, é algo que o livro também explora mais adiante. Percebo sua linha, mas volto à crítica que o livro faz ao pensar positivo de forma isolada, sabe? Aquela coisa de pensar eu tenho, mas lá no fundo o sentimento é de falta. Isso cria um conflito interno, uma dissonância que muitas vezes leva à frustração. Muita gente que tenta aplicar a lei da atração esbarra nisso, né? A lei da fusão, me parece, tenta resolver justamente essa contradição, colocando o sentir como ponto de partida, o ponto central. Concordo plenamente que só pensar não é suficiente, ninguém discorda disso. Mas o que não me convence totalmente é diminuir o papel do pensamento direcionado. Ele funciona como o leme do barco, sabe? Ele guia o sentimento. Sem uma clareza mental do que se quer incorporar, do que se quer ser, o sentimento pode ficar meio vago, difuso. A própria visualização criativa, que o livro elogia, exige esse direcionamento mental, essa clareza. Para mim, não é uma questão de escolher entre o elétrico e o magnético, mas sim de integrar os dois de forma coerente. Mas a grande virada de chave, o pulo do gato que a fusão propõe, está justamente em sair dessa dinâmica de atrair algo que está fora,
para se tornar aquilo internamente. É dissolver a percepção de que existe uma separação, entende? Eliminar a energia da carência, o foco muda completamente. É incorporar a vibração desejada aqui e agora, cultivar o estado de ser, de posse vibracional no presente. É um ângulo interessante, sem dúvida. Mas será que essa distinção entre atrair e tornar-se é tão absoluta assim? Ou será que, na prática, elas não podem ser fases de um mesmo processo de alinhamento? Talvez lá atrair, no sentido de definir a intenção, de focar a energia, seja um passo inicial. E o tornar-se, essa fusão vibracional que você descreve, seja a culminação desse processo, o resultado de um alinhamento bem-sucedido. Um estado de ressonância, que o próprio autor também discute no livro, não vejo necessariamente como opostos, mas talvez como uma evolução na própria prática. Entendo essa ideia de progressão, mas o livro parece dar uma primazia clara ao sentimento. Ele é apresentado como a assinatura vibracional que realmente importa, sabe? A linguagem que o universo de fato reconhece. O autor até menciona a potência do campo eletromagnético do coração, que seria muito maior que o do cérebro. Seria esse magnetismo do sentir, então, o motor principal dessa fusão? O poder do sentimento é inegável. Estamos totalmente de acordo nisso. Mas, veja bem, o livro também não deixa de ressaltar a importância de sustentar as emoções elevadas, de escolher conscientemente a frequência que a gente quer vibrar. E isso, para mim, envolve o quê? Envolve direcionamento mental, envolve disciplina, não é só um sentir passivo. A chave, me parece, cada vez mais está na coerência, na integração que o próprio livro sugere mais adiante. Pensamento, sentimento e ação, todos alinhados. Certo. Então, para resumir a minha perspectiva com base na mensagem do livro, a lei da fusão oferece um caminho que parece mais direto para a cocriação, porque ela foca nessa transformação vibracional interna, nesse estado de ser, tentando superar a dualidade, a separação, que fica implícita na ideia de precisar atrair algo que está fora. E eu reforço o meu ponto. Embora a lei da fusão traga uma profundidade muito bem-vinda sobre o papel do sentir, e isso é um ganho enorme, a clareza e o direcionamento que vem do pensamento e da visualização, que são aspectos centrais na lei da atração e que também estão presentes no livro, são, para mim, complementares, são indispensáveis. A integração harmônica de todos esses elementos, pensar, sentir, agir, como a mensagem do livro também parece indicar, me parece o caminho mais completo, mais robusto. Sem dúvida, são perspectivas que enriquecem, né? Enriquecem a nossa compreensão sobre esses mecanismos de cocriação, de alinhamento vibracional, que são temas tão centrais na obra. Concordo plenamente. O livro definitivamente nos dá bastante material para refletir sobre como a gente interage com a nossa realidade. Bom, muito obrigada por nos acompanhar nesta análise hoje. É isso. Deixa aí o seu comentário sobre a nossa conversa e também sobre a mensagem do livro. O que você pensa sobre tudo isso? Até a próxima!